seguinte, pode até ter um movimento aí pela frente de melhora de ativos mais ligados à economia real. O que acontece, na verdade, é que você teve um descolamento muito grande entre mercado financeiro, big techs e economia real, né? A alta do S&P é puxada por 5 ativos, 6 ativos, que são as grandes techs. Acredita-se que com o auxílio fiscal, com as coisas voltando aí à normalidade, você pode ter um movimento de migração das bolsas para os ativos mais tradicionais que ficaram bem descontados, né? O mercado tá querendo abrir com um gapzinho de baixa, hein? Bastante otimismo no exterior. Você vê um mini dólar com leilão no 300, ou cheio com leilão no 32, 232, mas é coisa de se observar. Essa abertura provavelmente vai ser bem difícil de operar. Vocês viram esse lote de 10k da FC Estônia no 300? Travou o leilão. Tá louco. É pra isso que eu pago internet. Você vê que o mini querendo abrir no 90, o cheio querendo abrir no 60. Realmente, assim, mercado, talvez a gente tinha um pouco de dúvida, né? Se o mercado acompanharia o exterior por conta da volatilidade forte lá por conta dos fatores também mais ligados ao Kankizuki na sexta. Mas acabou que realmente você teve uma melhora macro muito importante, né? Os emergentes começando a ter uma baita de uma performance, 1,5% de valorização, 1,3% do peso mexicano, mas me parece que talvez seja um pouco exagerado, mais de 1,5% de baixa nesse momento, porque você não tem tanto drive assim, né? Já sexta você teve esse movimento meio forçado, e meio de baixa aqui é 290. Quer dizer que vai ter, resumindo o panorama de hoje, quer dizer então que vai ter Disney e vai ter vacina? Ou vai ter Disney, por causa do dólar e da vacina? O mundo voltou ao normal? Beto Carreiro chora. Quem comprou PS5 no lançamento já começou tomando prejuízo. Quem comprou iPhone 12 no lançamento, então, no cheio a gente tem mercado querendo abrir no 76, no mini no 84,5. Mercado bem volátil. Petróleo dando uma porrada, vocês estão vendo isso? 8% de alta no petróleo. Pô, era ontem, parece que foi ontem que o petróleo estava caindo 20%. Mercado abriu, cheio abriu aqui na região do 76,5. Você vê que com uma puxada de compra, né? O mini abriu aí na região do 83,5. Bastante fluxo bem difuso. Tomar cuidado, viu? Esse mercado adora entrar em leilão quando acontece isso. Porque às vezes abre com um book muito vazio por conta do receio da volatilidade, alguém dá uma porrada. Porque é o seguinte, vocês têm que entender uma coisa: o mercado desceu, subiu rápido, começa a aparecer stop. Não tem jeito. E daí isso torna o mercado muito mais volátil, né?
Mas ó, mercado dando aquela subida padrão, e o interessante é que assim, não sei se vocês lembram agora, né, eu acabei de comentar que talvez a gente não tinha muito drive para o mercado abaixo do 1,5%, né, que seria a região 90 agora. O mercado defendendo, dando uma empurrada na venda. Guide batendo forte no cheio, mas tem defesa de compra, JP Morgan bem forte na compra aí no mini. Curva de juros descendo bem, né? Índice estourando 3% de alta já. Porra, amanheci na Suíça hoje. Índice a 104 pontos, voltou muito rápido, tá louco. Olha lá, mercado 95, 96, 97. Chegaram a ver trade de compra ali embaixo, com base na observação que não tinha drive para vir para baixo de 1,5% de baixa. Vocês estão muito pai de família hoje. Mercado descendo forte ainda de novo agora, fluxo vendedor muito intenso, né? Você vê que tem uma forçada aí bem importante da Telet no cheio, tá? A Telet soltando lote no cheio, inclusive esse movimento veio muito pelo cheio, né? Mercado dando umas rejeitadas nas agressões, bastante volatilidade. Você vê que vai entrando um pouco de defesa de compra, né, nessa região de mínima. O mercado realmente parece meio sem drive para romper mínima de forma muito consistente e expressiva, né? Mas o problema é que a volatilidade está muito alta, fica difícil colocar stop. Telet piorando o preço na venda, ó, a Telet soltou lote a 85. Você tem um Telet extremamente participativa dentro do fluxo do cheio, mas no mini você vê um fluxo de entrada forte na compra, muito puxado por UBS, apesar que tem uma presença um pouco mais institucional também na venda no mini ali. Bradesco enfiou 2.100 lotes. O mercado segurou na mínima, né? Caiu muito forçado pela atuação da Telet, né? A Telet soltar um pouco o mercado, pode ser que você tenha ande um pouco mais na compra. Vocês também não chegaram a fazer nada? As plataformas travam mesmo, não tem jeito não. O fluxo vendedor ainda é muito forte. Mercado voltando forte na venda agora. Você tem Bradesco no mini com bastante perfil de venda bem importante. No cheio, o mercado perdeu um pouco do dinamismo, né? Mercado bem volátil, assim. Parece ter um fluxo de venda importante, mas do ponto de vista macro, parece ainda estar um pouco sem drive para romper. Definitivamente trabalhar fortemente abaixo 90, né? Olha lá. Que coisa linda. Muita vol. BTG apareceu do nada aí. BTG bateu 5.000 minis em 1 minuto. Vocês estão vendo isso? Não leva. Muita absorção de venda. E o BS do outro lado na compra, segurando bravamente o mercado. Heroicamente, o UBS vai segurando todo mundo. Tanto no cheio quanto no mini. Eu não sei se vocês estão vendo isso. Esse 80 é importante, hein?
UBS não é patriota. Fazer protesto lá na frente do UBS que não quer deixar nós comprar o Play 5. Olha lá como o 80 é importante. O 80 deu uma segurada agora, foi no 80, deu uma rejeitada, né? Tinha bastante lote ali por cima, mas o vendedor realmente é bem importante. O BTG continua batendo de maneira muito intensa. O meu medo desse mercado agora começa a ser o seguinte: ele acabar rasgando para algum lado e dar leilão. Vocês concordam com isso? Porque, por exemplo, se o BTG bateu 5.500 contratos em um minuto, né? Se ele bate 5.500 com book vazio, o mercado entra no leilão. Não tem jeito. Por exemplo, ó, o book do jeito que tá agora do Mini. Se alguém bater 3.000 contratos aí, o mercado dá leilão na hora. Mercado voltando na compra, né? A gente vê que a região 90 é muito importante. Justamente porque, assim, é 1,5% de baixa, né? Parece que do ponto de vista macro, o mercado tá meio sem drive para rompimento dessa região. O grande problema, na verdade, é que o fluxo realmente ele é muito defensivo, né? Na venda, tem uma agressividade muito importante. No cheio, perdeu um pouco daquele dinamismo de atuação muito forte na venda. Agora você tem uma briga muito importante no mini, ativa participando fortemente aí na compra. Mercado voltando aqui à região do 80, que é uma região há pouco que teve um pouco mais de absorção de venda, chegando perto da mínima, né? Você vê que já começa a entrar um pouco aquele fluxo mais defensivo na compra, até FC Stone comprando aí no mini, o mercado ainda dá umas pressionadas na venda, a gente vê o book no cheio um pouquinho mais cheio ali pelo 76, 75, começa a absorver um pouco de venda no mini aqui no 80. O mercado deu aquela puxada para o 76, que é a região que a gente estava vendo segurar um pouco mais. Lembrando que o mercado já está colado na mínima, né? Tem fluxo forte ainda de venda, ideal, mas na arbitragem, porque o eletivo parece que voltou um pouco no cheio. É... E o BS soltou lote no cheio ali em cima do 80. Mercado bem volátil, brigando pela mínima aqui. Eu não tenho muita coragem de pensar em muita coisa, não. Apesar que eu vejo muita absorção de venda aqui. O mercado parece que vai querendo defender, né? Mas é sempre difícil entender o balanço do mercado. Talvez se levar esse UBS no 80, ganhe um pouco de tração na compra, né? Mas por outro lado, agora foi lá, deu uma beliscada e voltou. Olha lá, ó, mercado voltando de novo, tá vendo? Realmente tem muita defesa em cima do 76, mas no 80 o mercado parece que dá uma parada em cima do UBS, né? Opa, passou. Exatamente a leitura que a gente tinha comentado agora, né? Às vezes leva um 80 mais expressivo, sai levando com força. Você vê que a Telet soltou lote até, e o UBS volta a 82. O mercado volta a pressionar a mínima, não sei não, acho que o fluxo tá muito forte na venda, hein? Ó, ó, vai dar leilão. Se der mais duas dessa, vai dar leilão, não tem jeito. Lá fora tá melhorando também um pouco. Problema de dia, assim, só pra explicar,
O que acontece, né? Às vezes o mercado, numa descida como essa, ela é muito rápida. E às vezes chega em níveis de preço que também são bem expressivos, assim, que você vai perdendo, o mercado vai. O problema do dólar, de maneira geral, é que às vezes quando ele começa a andar, ele anda muito rápido, tanto para cima quanto para baixo. E por vezes você tem grandes assets, enfim, que se posicionam tanto na venda quanto na compra, às vezes para tentar ganhar momentum de mercado. Só que às vezes começa a ter uma opinião mais concisa entre os agentes que, tem espaço para determinada coisa, e o mercado ganha um impulso muito forte e começa a andar com stop, né? O que parece, na verdade, por exemplo, a subida do mercado de dólar foi muito por conta disso também. Porque o que é que aconteceu? Você tinha muitas assets brasileiras compradas no Kit Brasil. Não sei se vocês lembram, que basicamente era comprar a bolsa, vender curva de juros e vender dólar, né? Porque achava que as coisas iriam para frente. Só que aí veio a pandemia, piorou tudo. Quando o dólar começou a bater 4,10, 4,20, 4,30, começou a porrada no stop que foi grotesca, né? Uma das coisas que acentuou muito a volatilidade. E a queda tem muito a ver com isso também. As coisas começam a ficar mais confortável, né? Talvez tinha muito, 5,50 segura, não sei o quê. Começa a rolar uns stops meio cabuloso e isso dá muita volatilidade. E faz com que o real, inclusive, tenha essa performance, às vezes, de melhor performance. Por conta disso. E aí, na verdade, essa é uma crítica tradicional que se faz, né? Normalmente as pessoas criticam que a especulação, entre aspas, acentua a volatilidade no mercado. E, por exemplo, aquele livro do Pedro Rossi sobre política cambial no Brasil, a tese dele é exatamente essa. Como assim, Estevão? O real tá com inveja da lira turca. Falou, sai daí, lira turca. Índice em 4% de alta. Eita, acabou a pandemia. Vai, Bolsonaro, fala aí que o Biden venceu logo, que daí o dólar já chega a 4, pronto. Eu acho que ainda hoje o Brasil deve reconhecer, sabia? Não faz, acho que não faz mais muito sentido. Deve ter muita gente já pressionando para reconhecer. Mas eu continuo nessa opinião, que assim, óbvio, foi a mídia que declarou o Biden presidente, né? O rito oficial ainda não se encerrou. Mas eu acho que, tipo, é meio complicado do ponto de vista diplomático, talvez você ser um dos primeiros, mas já que agora já é muito consenso, né? Aí sim. Digo em relação às outras diplomacias. Mas eu acho que o Biden deve. Eu acho que o governo brasileiro deve estar esperando é o Trump reconhecer a derrota, né? Porque tradicionalmente o que acontece é a mídia reconhece e o opositor reconhece a derrota. Mas agora há pouco estavam falando que o filho do Trump e a esposa do Trump estão conversando com ele para ele assumir logo, e os próprios republicanos, né? Parece que os republicanos temem que a imagem do partido seja manchada com esse espetáculo de que vou judicializar, que foi fraude, enfim.
E teve membro do Partido Republicano, membro importante, já reconhecendo no Twitter a vitória do Biden. Então, só que até um outro ponto que eu acho interessante nisso, o Trump provavelmente deve tentar a reeleição em 2024. E eu acho que agora ele já deve estar começando a associar que continuar nessa bagunça, né, deve talvez até tornar mais difícil. A gente vê uma queda muito vertiginosa do mercado, ainda tem um fluxo vendedor meio persistente, mas a região vai ficando ruim de encarar payoff, né, depois dessa queda muito explosiva e meteórica. Do ponto de vista de exterior, de mercado externo, a gente realmente vê um movimento bem positivo nos ativos de risco. As moedas emergentes aí, peso mexicano em 1,76 de valorização já, né? Realmente uma melhora expressiva. O que foi, na verdade, também que acabou conferindo um pouco de drive do mercado daqui vir mais para baixo, né? Mas a gente tem mais de 2% de baixa já. Você tem tailor chain na compra, tem um perfil de fluxo um pouco mais tentando defender a região dos 50, mas o mercado é predominantemente vendedor. O que ajuda, às vezes, a entender algumas regiões que tem bastante volume para eventualmente encaixar alguma leitura de tendência e a colocação de stop, né? O que se observa, na verdade, é o 60 aqui com um volume mais considerável, o 50 também tem um volume relativamente bom e ali para cima tem o 50. Do ponto de vista de fluxo, né, você tem um perfil importante hoje no Cheio, o Cheio hoje está com volume relevante, diferente dos últimos dias. E aí eu não sei se vocês juntar, às vezes juntando as peças do tabuleiro, né? A gente comenta um pouco, às vezes chama, às vezes um pouco o perfil de ter talvez essa questão de stop nesses movimentos muito abruptos. E eu não sei se vocês conseguem perceber, mas hoje o Cheio tá com um volume muito atípico, né, em relação aos últimos dias. Cheio tá praticamente com o mesmo volume do Mini pro dia de hoje. Você vê o mercado segurando bastante no 50, mas do ponto de vista do exterior, as moedas emergentes continuam melhorando, né? Inicialmente a gente teve ali aquela questão da leitura do 90, que era um pouco mais complicada. Você vê que o mercado dá uma defesa de venda nessa região dos 54, 55. O ruim é que não é uma região tão clara do ponto de vista de colocação de stop, né? Mas parecia ter um fluxo de defesa em cima dos 54, 55. Defesa de venda. O mercado foi lá no 46, voltou aqui pelos 50, as emergentes seguem melhorando. Rende já está em 2% de valorização. Talvez não tenha muito drive para o mercado passar os 62 para cima, né? 54 há pouco tinha muita defesa de venda. Agora os 55 a gente vê a absorção de compra mais importante. Cheio, o perfil Morgan um pouco mais persistente na venda ali. Bastante absorção de compra no mini na região dos 55.
56,5. No cheio a gente tem o perfil mais vendedor, aqui no mini entra esse perfil de fluxo um pouco mais forte na compra. Mercado chegando àquela região importante, né, esses 2% aí de baixa, que é o 62, a gente vê as moedas emergentes agora caminhando para 2% de valorização, como o real está bem alinhado, né, até interessante observar essa região. Mas evidentemente é uma região um pouco grande, porque a gente tem a VWAP aqui em cima de 67, 68, para um mercado de tendência de baixa como esse, ajuda às vezes até a entender. Mas o mercado ainda está muito volátil, subindo muito fácil, né? Eu acho que eu não vi tempo de entrada ainda nenhum. Acho que está escorregando muito fácil e não está absorvendo muita compra, assim, para dar um tempo de entrada suficiente. Pelo menos é essa a minha visão. Agora entrou uma defesa mais na venda, mais expressiva, soltou lote ali 69, e o UBS piorando o preço na venda. Eu não sei se vocês estão vendo isso. Vocês estão vendo o UBS piorando o preço na venda? A gente começa a perceber um pouco mais de o vendedor tentando defender a região, né, mas ainda tem um fluxo de compra que às vezes empurra com facilidade, mas bastante absorção de compra 70. Há pouco teve a entrada do UBS piorando sucessivas vezes o preço na venda. 74, 75 começa a aparecer FC Stone no cheio, no mini, quer dizer, colocando lote na venda, dando um pouco mais de proteção ao book. 71 aparece XP aí, parece que o mercado começa a querer tentar defender a região dos 70, né? Mas lembrando que a região a gente vê ela até o 73,5 foi onde teve a inversão anterior, tem mais alguma profundidade no book ali em 74, 75, isso principalmente no mini, né? O cheio agora perdeu um pouco de dinamismo. Você vê que o mercado tá rejeitando um pouco essa região dos 66, né? Às vezes chega aqui, dá uma empurrada na compra, mas eu acho que dentro das limitações para o dia de hoje, deu uma oportunidade no 72 agora há pouco. 72, 71. O problema, na verdade, tem sido essa região de 65 que tem tido muita rejeição, né? O comprador tá aqui tentando defender também. Do ponto de vista macro, o mercado tá dando uma parada lá fora nessa valorização mais ininterrupta. E aqui a gente começa a ver essa briga muito forte entre o 71 e o 66, né? Então, talvez seja coisa de olhar com mais cautela, dependendo como vem essa piora do exterior e tá tendo muita defesa a 66, né? Pode ser que o mercado acabe pressionando um pouco mais para passar o 74 na compra. Pois é, mas no exterior agora as moedas emergentes estão devolvendo um pouquinho, a gente tá vendo muito essa defesa no 66, né? Invariavelmente o vendedor defende bastante também nas regiões de 70, 71. Mas eu tô achando que as rejeições do mercado, a volta na compra lá no 65, 66, está mais rápida do que a descida em cima do 70. Eu não sei se vocês concordam com isso. Então eu tô ficando um pouco mais cauteloso, assim. Eu vendi o 71, saí no 65. Eu queria alongar, óbvio, eu acho que fazer 6 pontos para um mercado como esse é relativamente pouco, né? Eu acho que não vale o stop. Mas não tô muito confortável na região porque eu tô vendo essa briga meio importante com o comprador, ó, traz muito fácil, tá vendo? O mercado foi no 66, já empurrou de novo no 71. Vocês percebem isso? Somado a esse cenário, né, as moedas emergentes devolvendo um pouco, quando a gente olha os próprios vértices mais longos da curva de juros que tiveram essa abertura numa queda importante, enfim, tão próximo à mínima, mas não tão colado com a mínima, não estão tentando romper mínima por hora. Então, tem essa questão aí que eu acho que acaba sendo difícil, né?
Você vê que o mercado volta à região dos 66, ó, e ó o fluxo de compra de defesa e o IBS extremamente forte no mini, defendendo a região dos 66, 67 na compra. Não sei também se vocês conseguiram ver isso, mas dessa vez foi bem expressivo. Foi bem nítido, exato. Então o mercado tá muito nessa, né, de ter um fluxo muito forte defendendo 66. Lá em cima, a gente viu o quê? O mercado defendendo muito na compra, depois ele cedeu muito forte na venda e fez esse grande movimento, né. Aqui você tem isso também, né, de certo modo. Você vê que agora empurra um pouco mais na venda, parece até que perdeu um pouco do volume, né, mas não vem, digamos assim, convencendo que, tá com um fluxo diferente ou um fluxo forte para fazer perder a região. A gente tem as moedas emergentes que seguem devolvendo um pouco da baixa, aqui voltaram a pressionar um pouco no fluxo vendedor. Tem Telet ali que volta um pouco para o cheio, né, comprador demorando um pouco mais para defender, mas ainda assim a tentativa de levar a região da venda não está convencendo tanto. Liquidez soltou lote a 64,5 no mini. O mercado agora parece que está querendo começar a segurar um pouco para baixo, né, nessa região de 66, 67. Vamos ver se é verdade isso. Não, o comprador conseguiu ainda arrastar na compra, né, um pouco mais. Essa região de 70, de novo, uma região com muito volume, agora o vendedor já apareceu dando uma defendida preliminar nela, mas tá bem complicadinho. Dados os vértices longos da curva de juros se descolando um pouco da mínima, e esse comprador forte, né, talvez seja até razoável achar que o mercado tá ganhando mais ímpeto para romper na compra a região do que na venda, até porque o vendedor teve toda a chance do mundo de levar um pouco mais para baixo, né? Uma vez que o mercado não estava absorvendo tanta venda e levou até o 63 e não deu muita continuidade. O que parece, na verdade, é ter uma defesa muito forte de compra 70, né? Ó, você vê que absorveu 1,7K. A venda no mini parece estar muito concentrada no BTG, né? Também. Principalmente quando chega aqui na região dos 70. Olha lá, o mercado passou, tá vendo? E passou rápido, né? Veio até o 74 na compra. Então, o mercado ainda brigando muito, mas parece que ele vai tentando se firmar acima dos 70, né? Capital colocou um pouco de lote ali no 68 na compra no cheio. Tem bastante absorção de compra ainda por essa região.
Mas por outro lado, parece que apesar de segurar um pouco a 70, né? Parece que tá perdendo um pouco do volume de compra também. Vocês concordam com isso? Apesar de ter visto isso, eu não sei, eu pensei em bater o 74 depois que eu vi isso, mas eu fiquei bem receoso. Eu pensei também porque eu comecei a ver que na compra tava dando exaustão de player importante, né? Ficou mais um negócio tipo Clear, XP, Rico na compra, na venda mais BTG, UBS, FC Stone, em cima do 73. Mas eu acabei não fazendo, eu achei o payoff apertado com medo do 70 aí. O lance é que nesse 60 e pouquinho, né? Também tem um mercado perdendo muita força. Ó. Você vê que vai ficando num canal meio chato de operar pela volatilidade do dia. De dia volátil o canal é meio chato. Por exemplo, agora, ó, tentam levar, absorve meio mundo de venda em cima do 68, né? Continuam tentando, muita absorção de venda com entrada de compra. Continua intensa absorção de venda na região e entrada de compra. E aí que tá, né? A gente consegue, eu acho que, eu não sei se para você está claro isso. A gente consegue perceber o mercado nessas regiões e ele vai dando até certa previsibilidade, assim, por exemplo, 67 agora, muita absorção de venda com entrada de compra. Só que pelo risco retorno de um dia muito volátil, parece não estar compensando tanto, né? Porque você faz o 68 para sair no 74, você fez 6 pontos. 6 pontos em um trade para o mercado de hoje parece bem pouco, pelo menos para mim. E lá fora as moedas emergentes estão piorando, né? Piorando assim, devolvendo parte da baixa, aqui a gente vê. Só que aqui internamente a gente vê não tanta volatilidade assim na curva de juros, né? Mas realmente tem essa questão de que volta mais rápido na compra e tal. Mas o stop, e o problema é que apesar do mercado estar em canal, o stop técnico da compra ele é meio grande, né? Parece ser abaixo de 62, pelo menos. Vocês concordam com isso? Perder um pouco de volume agora, né? Você vê que o vendedor volta a pressionar um pouco, né? Fluxo até um pouco mais concentrado no mini ali em UBS. Não chegou a andar tanto, também não chegou a dar grandes absorções de venda. No show a gente tem capital 67, 69,5 apareceu o Santander aí no mini, colocando lote, mercado ficando um pouco mais comprador, tentando defender de novo. Tem que ter paciência, né? Às vezes é melhor ter paciência do que. Vocês estão vendo os days longos rompendo mínima? Sei não, viu? Tô meio de boa com esse 70. Se antes eu já não tava pensando em fazer compra aqui, imagina agora. Já tava com medo, imagina agora.
Olha lá, ó. Olha lá, ó. Curva de juros salvou, hein? Ai, eu não vou colocar a curva de juros na tela porque é excesso de informação. Que porada. Ô, louco, o que é isso? Comprar um iPhone 10. Tá no 12 já, né? É. Engraçado, o movimento começou bem antes na curva de juros, né? Depois a gente viu o reflexo aqui no dólar. Lá fora você tem certa estabilidade, assim. Acho que é um movimento muito legal, muito influenciado pelo movimento aí dos vértices longos da curva de juros. Mas é interessante observar o mercado começando a defender na compra, né? Agora, pelo menos, o que eu observo, assim, pensando talvez potencialmente em alguma coisa na hora que eu for pensar em compra, é também uma segurada nos vértices longos da curva de juros. Justamente porque teve uma melhora muito expressiva na curva de juros, né? E esse movimento muito abrupto do dólar para baixo. Saiu com 20 pontos ou saiu com menos? Boa. Aí sim. Isso. Caramba, vocês estão pró hoje. Eu vou colocar minha conta aí pra vocês pagarem meu almoço. Você vê que o mercado ainda continua nessas deslizadas meio fortes, né? E a gente continua vendo os vértices longos da curva de juros recuando. Puta, eu acho que vai dar uns stop. Meu, o que acontece também, tá? Porque eu não sei se vocês lembram, mas eu acho que na sexta-feira, foi na sexta-feira, no Discord eu dei uma comida de rabo em todo mundo e eu falei: porra, para de acompanhar só PF, vai acompanhar também institucional, entender o que os caras estão fazendo e pensando. Porque você começa a entender muito de mercado. Muito gestor. No Brasil, o pessoal tava muito nessa tese de comprar juros, tomar taxa de juros longo, portanto, e comprar dólar, porque achava que a curva de juros ia abrir mais ainda e que o dólar tinha espaço para continuar piorando. Existe uma maleabilidade de posição de institucional, é besteira achar que o institucional opera com 30 pontos, mas um movimento dessa magnitude, na curva de juros puxando para baixo no dólar, chama atenção, entendeu? Então, você começa a entender que como as variáveis vão casando, isso vai ajudando você a entender a própria magnitude dos movimentos e entender que
Num dia como hoje, por exemplo, te dá muito mais confiança para entender o movimento que vai acontecendo na curva de juros e o movimento que vai acontecer no dólar. Inclusive, se for observar, esse movimento de romper mínima agora forte foi nos vértices longos, né? Eu acho que vai ter multimercado aí com cotinha negativa essa semana, hein? É, vai ter fundo hoje que vai. Mas eu acho que a minoria. A maior parte dos fundos, a maior parte dos gestores estavam tomado em taxa longa e tomado em dólar. É isso que é o foda, né? Mas eu não sei se vocês estão percebendo, a curva de juros longa continua caindo. E daí, eu acho que já me perguntaram isso algumas vezes, né? Ah, o quão é interessante talvez acompanhar o fluxo dos DIs. Eu acho que não é, não precisa de toda essa noia. A curva dá bastante informação pra gente. Mas num caso como hoje, assim, depois que você ganha certa maleabilidade, daí você não vai confundir o seu layout e tal, às vezes é interessante observar o estado do fluxo nos vértices longos, só para entender até onde vai esse movimento, porque a gente começa a ver, consegue ver um movimento muito forte de queda nos vértices longos da curva de juros, e agora sim, o mercado começa a absorver muita venda nas mínimas, no DI 25, no DI 26, no 27, né? E isso às vezes vai dando indício pra gente de que, olha, talvez o movimento vai chegando um pouco ao fim ou vai dando continuidade de acordo com o direcional que vai se extraindo disso. Por enquanto, por exemplo, apesar de absorver venda, ainda continua um fluxo de venda muito intenso e o dólar recuando bem, né? Pô, vocês saíram com 20 pontos dos 70, seus mãos de alface. Caraca, o real tá caminhando pra 3% de queda. Puta que pariu. Não, eu saí também. Foda. O real tá com inveja da lira turca. Eu sou mesmo, sou mão de alface mesmo, Pedro, e aí? Porra, eu marquei o 200. A gente comentou do 225 no pré-market, vocês lembram? Eu achei que. Eu achei que nem ia virar. Pensei, nossa, eu tô sendo muito otimista. Porra. 9h50 da manhã o mercado já tá beijando 25. Não, o Brasil não é para amadores, não. O Brasil é difícil demais. Mas sabe qual é o problema? É, o CDS do Brasil foi pro chão, né? Na sexta-feira. Caiu. Chegou em 188 BPS. Faz um tempão que o CDS do Brasil não estava abaixo de 200 BPS. Teve uma melhora macro muito significativa, queira ou não.
Então, me parece também que é uma série de fatores, né? Eu acho que temporalmente o Brasil parece ter tido alguma sorte em relação ao Covid, assim, no seguinte sentido, não. A primeira onda foi trágica, né? Mas eu digo, a recuperação do Brasil foi relativamente boa frente aos emergentes. O pacote fiscal também foi bem mais virtuoso do que a média dos emergentes. Mas o ponto também é que, assim, a curva epidemiológica vai baixando agora, né? E existe um gap entre a primeira e a segunda onda. E agora no Brasil é verãozão de 40 graus. E talvez no inverno brasileiro, né? Você já tem uma vacina realmente mais amplamente disponível. Muita absorção de compra aí no 30. Dow Jones subindo 5,3. Nasdaq em território negativo. Tava comentando isso ontem com um amigo que é analista. Que a gente tava falando sobre movimentação de carteira e tal. Sobre essa tese. Daí, curiosamente, a gente tava comentando isso, né? Acho que tanto ele e eu também, eu tenho um pouco desse pensamento de que, mas eu tava pensando mais que isso teria uma volatilidade mais forte a favor só ano que vem, muito curioso, porque ontem à tarde a gente tava falando sobre isso, falando, olha, é provável que talvez ano que vem, né, você realmente tenha esse movimento mais de imigração, eu não sei se vocês lembram, mas a gente até chegou a ter aqui no Brasil um pouco também esse ano, mas foi coisa de uma semana só, quando as moedas emergentes, quando saiu um pouco aquele movimento de muito fluxo de entrada nas varejistas e os bancos começaram a subir e tal. E hoje tem muito cara disso, né? A gente vê agora Dow Jones subindo 5,2%, o Nasdaq recuando 0,5%. É óbvio, tem a ver também com a questão de que o Biden pode ser um pouco mais linha dura com as techs. Porque eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês acompanham muito isso, mas as techs são meio enroladas com a Câmara dos Estados Unidos, né? Vira e mexe tem diretor de Big Tech tendo que justificar as coisas por lá. Então, na verdade, o que acontece? Parece que a Câmara dos Estados Unidos tem conduzido uma série de investigações sobre práticas anticompetitivas das techs, né? O próprio Google parece que é alvo de uma série de aspectos nesse sentido. Eu acredito que vem até mesmo, talvez, ganhe um pouco mais de importância essa ideia de ser mais incisivo com a taxação das techs, né? Algumas techs mandam faturamento para paraíso fiscal, é uma salada ainda. Acho que o mundo não está muito preparado para isso, né? E daí, tanto que há umas 2 ou há uns 2 meses, a OCDE começou a discutir internacionalmente sobre como taxar as Big Techs. Talvez essas discussões dentro do âmbito da OCDE avancem mais agora, né? Vocês estão vendo a curva de juros começar a segurar na mínima e entrar um pouco mais de fluxo de defesa? Book do cheio bem carregado na compra. Pois é. O foda é tentar
a compra, né? Parece que você não tem muito. Difícil pôr stop. Parece que tem um baita de um payoff pela frente. Eu vou dizer que eu até arrisquei um pouquinho do ganho da descida, mas eu não acho que eu fiz a coisa certa, não. Vocês chegaram a pensar em alguma coisa lá no 30 ali na compra? Pela virada, a curva de juros começando a virar um pouco pra cima, pela baita da absorção de venda e entrada na compra, né? É, mas depois absorveu muita compra. Cheguei a clicar, mas bem pequeno em cima do 31. E aí parece que não tá adiantando muito, né? Porque foi no 38, tá voltando tudo na minha cara. E aí o cara já tá no Natal, estrela cadente, setup do mês de dezembro. É, eu tô tentando segurar, mas meio difícil. Vamos ver. Ó, voltou pro 38, que eu não. Só que se esses vértices longos da curva de juros começarem a embicar pra baixo de novo, meio que molhou tudo, né? Mas não passa o 38, olha lá. Difícil demais. Voltando na compra, tenta levar, não consegue, vendedor joga pra baixo. O volume diminuiu também, não sei se vocês estão percebendo. É. O problema é que daí eu clico pra sair no 36 e ele vai no 70. Aqueles caras. Foda sabe o quê? Quando você passa um puta calor, aí você sai e depois ele anda fácil. Parece que tava segurando só pra te lascar. É, lá fora o macro voltou a melhorar bastante, hein? Peso mexicano 2,3 de melhora. Ó o comprador tentando defender aí, mas não conseguindo muito. Bah, que mancada. Vamos, time. O time tá perdendo aí. Você tá doido. Muita absorção de compra, né? É meio difícil de passar. Mas o JP Morgan tá muito concentrado na venda nessa região, hein? Vocês estão vendo o JP Morgan no mini no 33,5? O cara tá loucão.
Ah, se o mercado der na cara do JP Morgan, ele sobe fácil. Opa, tomou. Opa, 36. Cara, eu tive a impressão que cancelou. Tive a impressão que ele não foi levado, não. Até porque, olha lá, ó, 32 saiu quase nada de negócio nessa subida. É. Ele sumiu também, né? Não voltou mais a renovar. Investing tá uma bosta hoje, não tá aguentando a demanda. Esse JP Morgan é chato, hein? Tá absorvendo venda 34,5. Capital tá no 34 ali, parece que é lote escondido. No cheio. Vamos ver, na hora que eu terminar esse Discord, esse mercado vai romper essa merda desse 37, 38. Absurdo isso. É sempre assim. E essa Capital a 34, como é que vai ser? Será que é lote escondido mesmo? Vamos ver. Não, não era não. Eu tô rápido na compra, né? Muita defesa na compra por aqui. Vamos. 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 Vou infartar aqui já. Tô, mas já praticamente morri já. Só tem mais o cadáver aqui na cadeira. Mas o Morgan apareceu no cheio agora, né? Em cima do 37 aí. Mas na Comuro o mercado tá relativamente até fortezinho no mini. Bah, muita defesa, difícil. Meio complicado aí, hein? Vai, não vai. Aí você olha na compra quem tá tomando. Itaú Modal, aí você me quebra, né? Perdeu volume, perdeu muito volume. E tem essa defesa no cheio aí na venda, meio chata. Mas o DI 27 tá andando na compra, hein?
Ó lá, ó. Ó. Ó o comprador voltando. Ó, esse menino me enche de orgulho. Agora eu posso ir. Agora eu posso partir feliz. Fui. Rompeu com modal e clear. Eu que não sou trouxa. Modal, clear e rico. Sai fora. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não entenderam? De interessante, né? Difícil, mas relativamente interessante. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, algo que não entendeu? Seja do panorama, do pré-market ou do dia de hoje. Porque eu comprei o 31? Porque eu vi muito acúmulo, o mercado entrou num volume de compra muito forte, absorveu muita compra, mas posteriormente compra continuou apesar da absorção. E eu comecei a ver uma virada da curva de juros bem interessante. Os vértices longos começou a ter uma defesa muito forte, muita absorção, e começou a entrar um fluxo de compra bem expressivo, né? E daí, como eu percebi que muito da queda do dólar veio por essa queda dos vértices longos da curva de juros, eu comecei a me ligar muito no 30, fora que eu tinha já percebido, a gente já tinha conversado no pré-market, que o 26 era uma região até que interessante. Então foi isso. Quem entrou no 31 stop correto seria onde? Eu acho que seria por prudência, talvez um 25, uma coisa assim. Mais espaçado, mais pelo payoff do dia, mais pela volatilidade do dia mesmo. Não tinha muito parâmetro para dizer, ah, tem que ser aqui, né? Porque assim, não tinha tanto um ponto importante. Essa região que a gente viu de referência, ela é de dias muito anteriores. Oh, claro que foi. Estrela cadente foi meu processo decisório. Vou colocar na minha planilha agora. Estrela cadente no índice. Viu muitos contextos claros, o payoff atrapalhou. Para mim, o payoff super atrapalhou. Eu não fiz poucos trades hoje. Por quê? Para ser sincero, eu acho que o dia foi difícil de operar. Na abertura, a gente vê o mercado abrindo ali em cima do 90 e muita defesa na compra, né? Todo esse fator de confusão da sexta-feira que deixou o mercado, deixaram as coisas meio difíceis de serem interpretadas, né? E o que acontece? Na verdade, talvez essa própria questão da declaração do Kankizu, que apesar do Banco Central ter feito uma nota depois, eu acho que ficou realmente o que foi dito, né? Provavelmente, olha, eles estão discutindo, talvez eles façam alguma linha de swap, algum raio, para não trazer essa demanda para cá. Enfim, mas eu acho que é um dia difícil, não é um dia fácil de operar. Por exemplo, esse 30, né, eu segurei tanto, primeiro porque eu queria um payoff que compensasse. Aceitando um stop de 6 pontos, eu queria fazer pelo menos uns 17, 18, que foi o que deu em cima do 48. E porque eu acho que se não cuidar bem dos payoffs pro dia de hoje, é difícil. Mas você vê que a saída no 48 foi boa, né? Foi certeira. O mercado depois foi no 38. Mas é isso. A curva, o Day 27 continua virando para cima, né? Eu vou dizer que se eu tivesse com paciência, se eu não tivesse passado muito calor, eu acho que eu tentaria alongar mais ainda. Justamente por conta dessa continuidade virada nos vértices longos da curva de juros, que impulsionaram muito da queda.
O que às vezes você pode pensar, né? Por exemplo, só para completar e finalizar. Às vezes você está numa tendência macro de alta. Você está vendo o mercado claramente subindo. Só que aí, por exemplo, chega nesse 48 com um fluxo muito empurrado, muito PF na compra. O que você faz? Você realiza, sei lá, metade. E quando desce no 38, que é um ponto importante que deu muito trabalho para romper, você toma o resto e pega a subida de novo. Por exemplo, no exemplo como agora, né? Vocês conseguem, olhando aí o movimento do mercado, entender isso? Não, eu não comprei mais porque eu achei que o trade era arriscado. Segurava muito a 38, então para mim não tinha espaço para comprar mais. Não, eu acho que o mais principal que ajudou mesmo foi ter entendido que a queda veio muito influenciada por uma queda importante nos vértices longos da curva de juros, mas depois a curva de juros começou a devolver e o dólar começou a entrar esse fluxo de compra muito forte, né? Porque assim, ó, sabendo, isso é uma coisa importante até. Sabendo disso, né, que eu comentei aqui, que você tem muito essa questão de, vamos tomar juros longos e tomar dólar, não sei o quê. Quando você começa a ver esses movimentos abruptos e a curva de juros escorregou muito rápido, às vezes você for olhar no fluxo até um player específico. Isso acaba chamando um pouco de atenção. Mas pro dia de hoje, talvez tenha mais movimento assim, viu? Bom, pessoal, é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Algo que não entendeu? Sendo assim, eu antecipei, né? Hoje a gente ia fazer discussão gravada da primeira hora do dia. Eu não vi muito sentido em fazer a discussão gravada, porque o mercado tá muito volátil. Eu acho que o melhor é fazer ao vivo mesmo, até porque provavelmente daria um monte de dúvida na cabeça. E assim, eu gosto de deixar a aula, fazer discussão gravada só no dia em que o pré-market é extremamente claro, porque eu acho que fica muito interessante. Mas hoje o pré-market foi aleatório, né? Não tinha parâmetro para nada. Então, acho que nesses dias fica difícil fazer discussão gravada depois. Mas é isso, beleza? Valeu. Então, o resto da semana a programação continua normal, tá? Só hoje foi alterada. Se eventualmente amanhã tiver alguma coisa muito atípica, a gente conversa sobre alterar também. Mas caso contrário, continua como projetado inicialmente. Só hoje foi alterado mesmo. Valeu, falou e até mais. Fui.